Boa noite a todos. Sou Gonçalo Menezes, estou presidindo atualmente a subseção Praia Grande da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo, e a minha colega de live é a doutora Maria do Carmo Oliveira e Silva, ela que é presidente da nossa Comissão de Direito Eleitoral e Assuntos Legislativos da OAB Praia Grande. E o convidado de hoje é o candidato a prefeito, professor Maurício, do PT 13. Como vocês já sabem, esse movimento da OAB Praia Grande visa propiciar eleições limpas nessa próxima eleição que se avizinha, a fim de que os eleitores da nossa cidade tenham oportunidade de exercer o mais sagrado direito previsto na nossa Constituição, que é o direito ao voto, de eleger os nossos representantes políticos. E essa série de lives com os candidatos a prefeito permite estabelecer o diálogo, a troca de ideias, permite que vocês possam conhecer o programa de governo de cada candidato, possa sanear dúvidas através do nosso chat ou dos comentários do Facebook e também dos munícipes que foram entrevistados por nossa instituição, a fim de contribuir para que vocês possam ter condições de escolher o melhor gestor para os próximos 4 anos da nossa cidade. Assim, a OAB Praia Grande, enquanto defensora dos direitos dos cidadãos, convida você, eleitor, para contribuir para uma eleição mais digna e democrática em nossa cidade. Vamos juntos realizar uma eleição consciente. Esclarecemos por oportuno que as entrevistas virtuais aos prefeituráveis do nosso município serão conduzidas pelo presidente da OAB de Praia Grande, Dr. Gonçalo Menezes, meu colega nessa live, e por essa presidente da comissão eleitoral dessa subseção, através do Facebook da nossa subseção, sendo posteriormente também disponibilizadas no nosso canal do YouTube, através da seguinte forma: 15 minutos para a apresentação do candidato e apresentação do seu plano de governo. 45 minutos para as respostas às perguntas previamente formuladas por esta subseção. 30 minutos para respostas às perguntas enviadas pelos empresários e pela população de Praia Grande, através de vídeos de 15 segundos encaminhados para esta subseção, por intermédio de e-mail que foi divulgado exclusivamente para esta finalidade, podendo, inclusive, as mesmas serem coletadas durante a apresentação do evento por meio dos comentários realizados nas nossas redes sociais. 3 minutos para as considerações finais do candidato. Para tanto, hoje conheceremos o programa de governo do professor Maurício, do PT 13, assim como os seus compromissos com a população de Praia Grande, caso seja eleito no próximo dia 15 de novembro. Professor Maurício, casado e pai de 2 adolescentes. Maurício Barbosa tem 43 anos, é pernambucano e professor de educação física. Desde muito cedo, sua vida é cheia de desafios. Seu pai foi assassinado em 1980 por latifundiários e apenas 6 anos depois, sua mãe perdeu o sítio em que viviam para estelionatários. Este enredo fez com que sua família deixasse o Nordeste para viver o novo em São Paulo. Começou a frequentar a escola aos 10 anos de idade, por iniciativa própria. Aos 14, iniciou sua militância política no Grêmio Estudantil da escola e no movimento Fora Cola. Aos 16, conheceu o Partido dos Trabalhadores, nas lutas por melhorias no Jardim Normândia, em Guarulhos, onde morava e logo se filiou. Um ano depois, fundou o Instituto Sim, entidade que trabalhava o esporte como ferramenta de inclusão social para crianças e adolescentes da periferia. Começou a trabalhar cedo, ainda criança. Foi ambulante, trabalhou em fábricas de blocos e de artesanato, em padaria comunitária e supermercados. Ainda foi caminhoneiro, bombeiro, salva-vidas e motorista de transporte público coletivo. A necessidade fez com que desenvolvesse habilidades em várias áreas de atuação, assim como o levou a estar em contato com o povo, lutando junto por suas urgências. Em 2015, Maurício desceu a serra de vez e deu continuidade à sua luta nos movimentos políticos da região metropolitana da Baixada Santista.
com o objetivo de incluir trabalhadoras e trabalhadores nos orçamentos municipais. Em Praia Grande, cofundou e coordena cursinho comunitário, Sambaqui, que prepara adolescentes, jovens e adultos para as provas do Enem e para os vestibulares. Ciente de que o caminho para melhorar efetivamente a vida das pessoas é a política, Maurício decidiu se pré-candidatar a prefeito na cidade de Praia Grande pelo PT. Neste momento, concedo a palavra ao candidato a prefeito, professor Maurício, do partido PT 13, o qual terá 15 minutos para realizar a sua apresentação pessoal e o seu plano de governo, assim como também para responder à população de Praia Grande por qual motivo entende ser a melhor opção para gerir a nossa cidade durante os 4 próximos anos. Com a palavra, professor Maurício. Boa noite a todas e todos e todes. Boa noite, doutor Gonçalo Menezes. Boa noite, doutora Maria do Carmo. É um imenso prazer estar aqui essa noite, debatendo e dialogando e mostrando um pouco da vida do professor Maurício e do nosso programa de governo. Eu quero aqui dar os meus boa noite ao doutor Hudson, ao doutor Antônio Júnior, ao doutor Ayrton e à doutora Clécia Cerqueira, que são nossos consultores, que estão nos auxiliando em nossa campanha, em nosso projeto, e um agradecimento especial à doutora Anne Mota, que é a nossa coordenadora jurídica e tem feito um papel magistral. Cumprimento aí também a toda a população da Baixada Santista e mais um especial aos eleitores de Praia Grande que têm a oportunidade de conhecer nosso programa de governo. Por que o professor Maurício se candidatou a prefeito da cidade da Praia Grande e por que o professor Maurício é a melhor opção para governar Praia Grande nos próximos 4 anos? Nós temos conhecido a cidade a fundo, estudado a cidade e pesquisado quais são as suas maiores necessidades, quais são as suas carências. E o professor Maurício decidiu ser candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores exatamente para inserir a população da Praia Grande dentro do orçamento do município. É fundamental quando nós oferecemos oportunidade de escolha para o jovem que está na periferia, que está nas ruas, está carente da atenção do poder público. E nós, nas nossas andanças pela cidade, nas nossas conversas e com mais de 25 anos de atuação nos movimentos sociais, foi chegado o momento de pensar, peraí, nós estamos atuando com as nossas forças durante tantos anos, então nós podemos fazer muito mais se estivermos na gestão do município, porque conhecemos a necessidade do povo, sofremos a necessidade junto com o povo e sentimos na pele as dificuldades de morar nas periferias da nossa cidade, de morarmos aqui na orla da cidade com a questão da sensação de insegurança e a falta da segurança. Então, nos colocamos à disposição, juntamos os amigos e começamos a juntar professores e debatemos a cidade e qual seria o melhor programa de governo. E aí nós temos como principal objetivo, que hoje estamos numa crise sanitária, com essa pandemia, mais de 250 pessoas em nosso município chegaram a falecer, e o nosso país com mais de 150 mil óbitos, uma crise sanitária jamais vista na história, e a crise do desemprego. Essa crise só veio a ampliar essa crise econômica, com mais de 13,5 milhões de desempregados. Então, o nosso foco será principal gerar emprego e renda para o trabalhador da cidade. E pensar a Praia Grande nos 12 meses do ano, porque nós temos uma particularidade de sermos uma cidade balneária que vive muito dependente da grande e da alta temporada. Então, assim, nós precisamos ter um programa de governo que torne a cidade ativa nos 12 meses do ano. Não podemos ficar refém só da temporada e desse turismo agressivo e predatório. Então, nós estamos pensando
a Praia Grande para os 12 meses do ano, e dentro do nosso programa de governo, são 3 principais focos que nós levantamos, que é a questão da geração de emprego e renda, a questão da saúde, que nós precisamos melhorar, e aí eu já faço um diagnóstico que é um dos maiores erros do atual governo, que está aí há mais de 30 anos, a questão da saúde, e a terceira preocupação do Praia Grandense, que é a questão da segurança. Nós precisamos pensar com carinho, porque há uma sensação de insegurança muito grande, e é uma das maiores preocupações, com pesquisa que fizemos internamente. As 3 principais preocupações do Praia Grandense: a geração de emprego e renda, que está deficitária, a questão da saúde e a questão da violência. Então, esses serão o nosso foco de atuação, e é evidente que se combate questão de segurança com diminuição da desigualdade social. Quando o jovem tem oportunidade para escolher o seu caminho, com certeza o jovem escolherá o caminho do bem, o caminho da ciência e o caminho do trabalho. Dentro dessa breve apresentação, eu, 25 anos de militância, quando conheci a Praia Grande nos anos 90 e conheci a realidade que era caótica, sem infraestrutura, sem saneamento, sem uma urbanização, hoje eu vejo que a Praia Grande, na orla, tem uma melhor qualidade. Porém, nós temos barreiras físicas que dividem a nossa sociedade praia-grandense, e aí divide economicamente também, porque o poder público ele atua bastante, o atual governo ele atua bastante na zona da orla, nós temos um sistema de vídeo monitoramento, nós temos um sistema de coleta e de tratamento de esgoto, porém, as necessidades estão voltadas para a Zona 3, popularmente conhecida, que é o fundão da Praia Grande, que fica após a pista expressa. Tem aqui a Kennedy, que faz uma barreira, tem a pista expressa, que faz a segunda barreira, e o povão, em sua maioria, mais de 80% da população da Praia Grande, que mora na Zona 3, são os mais necessitados e os que mais precisam do incentivo e do fomento do poder público municipal. E aí nós vamos pensar em articular políticas públicas para oferecer oportunidade de escolha para a população trabalhadora, para gerar emprego e renda, para fazer formação técnica profissionalizante e para reduzir drasticamente a desigualdade social. Quando se combate a desigualdade social, quando se inclui o jovem dentro do orçamento do município, essa população passa a contribuir com o desenvolvimento do município e passa a ser um contribuinte. O município passa a ter um equilíbrio, diminui essa tensão social, diminui essa falta de oportunidade, diminui violência e diminui gasto também com a questão da violência. Então, temos o nosso programa de governo, que vai priorizar a Zona 3, que vai priorizar o morador da Praia Grande, que vai priorizar os 20% de juventude que temos e priorizará o turismo sustentável. Nós vamos priorizar a indústria do turismo, que é deficitária na nossa cidade. Vamos também incentivar as parcerias públicos-privadas e temos, dentro dessa parceria público-privada, com o objetivo de gerar emprego e renda, a indústria não poluente. Nós somos uma cidade balneária e precisamos gerar emprego e renda. E como fazê-lo? Fazendo através da indústria não poluente, incentivando as cooperativas, e dentro do nosso programa de governo está a preservação da cultura caiçara, incentivar as cooperativas de pesca e de beneficiamento desse pescado. Vamos também incentivar as cooperativas de cultura, valorizando os nossos artistas locais, incluindo dentro dessa população, que temos muitos artistas aí precisando de incentivo na nossa periferia. Por exemplo, aqui nós temos a
uma artista plástica, colega nossa, amiga nossa, Marta Muratório. Temos o Kleber, poeta, que não necessariamente dependem da arte, mas a prefeitura, o poder público municipal, poderia incentivá-lo para fazer apresentações em festivais, não só na alta temporada, mas nos 12 meses do ano. Então, temos uma programação para termos grandes eventos nos 12 meses do ano e vamos elaborar uma agenda de atividades turísticas, culturais, durante os 12 meses do ano, priorizando a geração de emprego e renda, priorizando os artistas locais que fazem uma transformação social magnífica e priorizando a segurança dos nossos visitantes e dos nossos moradores. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui para não ultrapassar. Então, assim, o nosso compromisso desde já é com a nossa população. Eu vou aqui falar de alguns assuntos que nós temos aqui, a questão da mobilidade urbana, que nós vamos ser perguntados depois, mas já vou aqui falando um pouco do nosso programa de governo. Dentro da nossa mobilidade urbana, nós pensamos em implementar linhas de ônibus circulares que terão gradativamente a implantação da tarifa zero. Temos o exemplo da cidade de Maricá, que é governada pelo Partido dos Trabalhadores, uma cidade semelhante à Praia Grande, mais de 150 mil habitantes, que já tem 100% de gratuidade no seu transporte coletivo. E aqui nós vamos gradativamente implantar essas linhas circulares que ligarão os bairros que têm essas barreiras físicas e que não têm um atendimento adequado do transporte coletivo, priorizando ônibus movidos a GNV para garantir a não poluição da nossa atmosfera e ligando os bairros, por exemplo, da Vila Sônia até a praia, ligando os 3 eixos troncais, que é a Kennedy, a Expressa e a Avenida da Praia. Assim também como ciclovias, a malha cicloviária, que também é deficitária no atendimento à população da Zona 3. Praticamente não existem ciclovias que liguem os bairros à praia. Nós temos 3 grandes ciclovias que chegam próximo de 98 quilômetros, mas que são pensadas na orla. Por exemplo, do norte para o sul, nós vamos ter uma ciclovia na margem, na orla, que vai de um extremo a outro da Praia Grande nos seus 22 quilômetros. A da Kennedy chega no Jardim Flórida. E a da Pista Expressa, que chega até o viaduto da Curva do Oeste. No entanto, nós não temos praticamente nenhuma que ligue o bairro à praia. E nós vamos mudar esse modelo e vamos construir essa malha cicloviária atendendo o povo da Praia Grande. Vamos pensar em incluir esse povo dentro desse modal que é saudável, é sustentável e vai trazer qualidade de vida para a nossa população. Além disso, nós temos como prioridade a reutilização da casca do coco. Temos aproximadamente 30 toneladas mensais de casca de coco que podem ser beneficiadas em uma cooperativa, em uma usina de beneficiamento dessa casca de coco. Essa fibra que serve para fazer tantas... a fibra do coco que serve para fazer tantas possibilidades, capacho, estofado de carro e assim. Em vários outros lugares já foram implantadas e nos mostram que é possível reduzir a pressão nos aterros sanitários, reutilizando esse resíduo produzido pelos nossos turistas e podendo gerar emprego e renda. Também vamos criar uma frente de trabalho para garantir a ressocialização de muitos moradores que estão em situação de rua, trazendo eles para trabalhar, como era o programa do Haddad em São Paulo, que é Bem Viver, que assim, incluindo essas pessoas numa política de redução de danos
e de tratamento de saúde para que consigam se cuidar na questão do uso abusivo de álcool e droga. O nosso maior legado nos governos que participei em Guarulhos foi exatamente esse: cuidar de pessoas e incentivar que essas pessoas passem a contribuir com o município. O município de Guarulhos, antes do PT era hoje é um município que é governado pelo PSD, porém, nós vamos retornar ao governo de Guarulhos com o prefeito Eloy Pietá, do qual fiz parte da equipe de governo, e que transformamos a cidade de Guarulhos. Saímos das páginas de jornais como uma cidade violenta, uma cidade dormitório, e passamos a ser uma cidade em pleno desenvolvimento, uma cidade equilibrada, e chegamos a ser a 6ª cidade do país. Guarulhos é hoje a 2ª, e nós queremos trazer a Praia Grande para ser referência nacional no incentivo à cultura, ao esporte e ao lazer. Perfeito, candidato. Antes de passarmos às perguntas, eu gostaria de agradecer neste momento a todos os advogados, advogadas, presidentes de comissões, integrantes de comissões, munícipes da nossa cidade, que estão contribuindo com o nosso projeto e compartilhando essa live nesse momento. Vocês, assim como com as páginas do Facebook PG Infomídia, Praia Grande Região e Praia Grande Mil Grau, que também estão compartilhando a nossa live nesse momento, estão contribuindo para o processo democrático do nosso município. Por isso, fica aqui registrado nesse momento os nossos cumprimentos por essa contribuição para com a democracia da nossa cidade. Agora sim, nesse momento, teremos 45 minutos para que o candidato a prefeito, professor Maurício, do Partido dos Trabalhadores 13, responda às perguntas previamente formuladas pela OAB Praia Grande, abordando temas relevantes de interesse não só da classe, mas também da nossa cidade, a fim de permitir o debate e conscientizar a nossa população acerca das suas principais propostas e ideias para os próximos 4 anos de administração da nossa cidade. A primeira pergunta, professor Maurício, é a seguinte. Recentemente, eu não sei se o professor tomou conhecimento, mas a OAB Praia Grande teve que se mobilizar para impedir a majoração, no nosso sentir, de forma abusiva, do ISS que era cobrado não só dos advogados, mas também de todos os profissionais liberais de nossa cidade. Como o candidato avalia a atual cobrança desse tributo em nossa cidade? Pretende majorá-lo? Diante da inequívoca função social da advocacia, o candidato entende ser viável a isenção do alvará de funcionamento atualmente cobrado dos escritórios de advocacia? Então, não pretendemos majorar, porém vamos consultar nossa equipe técnica para não cometer erro. Como não sou um profissional da área, nós vamos conversar com a nossa equipe técnica e elaborarmos um plano, e aí eu deixo aqui o nosso compromisso de, junto com a OAB, discutirmos a melhor saída para essa questão. Ciente de que nós vamos ter o convênio com a OAB para ampliarmos o atendimento dos advogados da Defensoria Pública para os mais necessitados, nós vamos ter esse compromisso de ampliar esse atendimento jurídico para a população, que isso é a garantia das leis para essas pessoas, garantia do direito. Então, assim, o nosso compromisso é exatamente esse, fazer convênio no Poder Público Municipal com a OAB para ampliarmos o atendimento da Defensoria Pública para a população mais necessitada. Temos esse compromisso, e a questão do majorar ou do isentar, nós vamos tratar com a nossa equipe técnica de profissionais e, em parceria, vamos articular junto com a OAB a melhor saída para isso. Ok, candidato. A segunda pergunta, praticamente o candidato já respondeu, mas eu vou refazer para que ela fique mais completa, ok?
É de conhecimento de todos que o acesso à justiça é um direito fundamental, constitucional, assegurado a todos os cidadãos. Sabemos que nem todo mundo consegue o acesso à justiça pagando, né? Também temos a Defensoria Pública, que é um convênio entre do Estado de São Paulo com a OAB, que não tem estrutura suficiente para suprir essa demanda. A cidade de Santos, candidato, que é a nossa cidade vizinha, ela possui um convênio entre a Prefeitura de Santos e a OAB de Santos, para prestar melhor essa assistência judiciária, visando justamente garantir o acesso ao cidadão daquela cidade. O candidato entende conveniente esse tipo de convênio em Praia Grande? E como o candidato enxerga a nossa entidade de classe? Bom, já vou começando aí pela última pergunta. A Ordem dos Advogados é uma entidade classista que vem defendendo a nossa Constituição Cidadã de 1998, há muitos anos antes, lógico, garantindo o Estado Democrático de Direito. Então, não dá para fugirmos disso, é direito. Nós defendemos e acreditamos que a Ordem dos Advogados no âmbito nacional, estadual e municipal tem um papel fundamental na garantia de direitos e no cumprimento da Constituição e do Estado Democrático de Direito. Isso aí, não tenho dúvidas que o poder, e estando o governo, nós vamos estar abertos para dialogar e o tempo inteiro nós vamos estar dialogando e articulando políticas que garantam o direito do cidadão com a ordem. No que tange a questão do direito constitucional da defesa e do judiciário, a Defensoria Pública, é compromisso nosso zelar pelos mais necessitados e pelos que não têm informação. Então, assim, fazer uma articulação para que o povo saiba que ele tem direito a um advogado gratuito se não tiver condição de pagá-lo. Isso é constitucional e nós vamos ampliar e vamos fazer esse convênio, que tem um exemplo aqui da nossa cidade vizinha, Santos, e que nós vamos tratar de fazer esse convênio e ampliar esse acesso. Nós temos que garantir o acesso para a população menos favorecida e para que tenha o direito de defesa. Tem muita gente aí dentro dos presídios que precisam de advogado e são atendidos pela Defensoria Pública. E nós vamos ampliar esse atendimento. Isso é um compromisso do nosso programa de governo e é o compromisso do professor Maurício para atender essas pessoas e ampliarmos o atendimento. Tem muita pessoa precisando de advogado que não tem condição de pagar e nem conhece esse direito. Então, nós vamos ampliar esse convênio, assumimos o compromisso de fazer essa parceria com a Ordem, aqui da Praia Grande. Perfeito, candidato. A próxima pergunta é da sua área de atuação. Como o candidato avalia a educação do nosso município? Quais são as suas principais propostas para essa importante pasta de qualquer cidade? Bom, essa é uma área que transforma a vida de qualquer cidadão. E aí eu vou aqui falar para os doutores que o primeiro profissional que nos atenderam foram os médicos. Então, assim, ninguém é médico se não passar pelo professor. Vocês se formaram advogados, então não consegue se formar advogado se não passar pelo professor. Então, a educação é a maior e melhor ferramenta de transformação social. Por isso, nós defendemos a construção de 10 CELs, são centros de educação unificados, que contempla, dentro desses CELs, que é um equipamento público implantado nos governos do PT, em São Paulo, em Guarulhos, em Osasco. Onde tem governo do PT, nós procuramos implantar esse equipamento, que são os CELs. E aí, dentro dos CELs, tem políticas articuladas com diversos setores. Principal, educação, cultura, arte, esporte e turismo. Então, tem ginásio de esportes, temos piscina pública, temos campo de futebol com grama sintética, temos escolas e temos formação técnico profissionalizante. E temos teatro para apresentações e temos nos finais de semana a questão do lazer. Que assim, todo esse equipamento terá equipe
para atender a população e o público desse território. Então, você vai fazer com que a comunidade ela se aproprie desse espaço, que a comunidade tenha a oportunidade de produzir cultura e ser protagonista. Segunda a sexta, estuda e prepara os nossos alunos para serem futuros atletas. Sábados e domingos, lazer, por exemplo, a capoeira. Capoeira, teremos aulas dentro da escola como um currículo. Nós defendemos a ideia de ter a capoeira como currículo escolar. E aí as rodas de capoeiras, as equipes de capoeiras fazem seus ensaios, suas apresentações, suas rodas nos sábados, domingos e feriados. Então, é uma proposta que temos que estar dentro do nosso programa de governo, além de um programa de escola aberta, que é assim, aulas fora das quatro paredes. Temos alguns exemplos. Nós temos um parque estadual aqui ao lado, que tem estruturas prontas para receber nossos alunos. Está ocioso. Podemos fazer um convênio com o governo do estado, que é o gestor do parque, e levarmos nossas crianças para lá, para fazer aula, que vai estudar a Mata Atlântica, vai fazer educação ambiental, vai fazer estudo da fauna, da flora e da biologia. Além disso, nós podemos ter aula no Portinho, nós podemos ter aula nos ginásios de esportes, nós podemos ter aula nos museus que nós não temos aqui na cidade. Podemos construir um Museu Caiçara, para que nossos alunos aprendam de segunda a sexta, e os finais de semana serve para nossos turistas visitarem. Dentro da educação também, nós temos a proposta de reduzir a quantidade de alunos para 20 no máximo, gradativamente, e ampliar o horário de aula, das 9 às 17. Isso não se faz de uma hora para outra, nós temos uma grande quantidade de alunos, temos que gradativamente ir implantando essas propostas com projetos piloto, e aí os projetos pilotos que nós vamos implantar são dentro dos céus, para que possamos ter o índice de desenvolvimento da educação básica elevado. Estamos por volta de 5% aqui na Praia Grande. Nós queremos ser referência nacional na educação que estimula o aluno a pensar, a ser crítico, a ser reflexivo, e que estimule ele a sonhar a ser um advogado, a ser um médico, a ser um juiz de direito, a ser um artista, a ser um atleta. Então, temos um potencial enorme de juventude que está carente de oportunidade. Por isso, sou candidato aqui para implementar e para fomentar essas políticas públicas para a educação. Ok, candidato. Vamos para a próxima pergunta. É de conhecimento de todos a deficiência de creches no nosso município, situação que enseja o ajuizamento de inúmeros mandados de segurança. Além disso, trata-se de um problema recorrente à falta de opção para os pais que trabalham e deixam seus filhos com idade de 6 a 12 anos, muitas vezes sozinhos em casa, devido à ausência de locais apropriados que lhes garantam segurança e educação. Quais serão as suas medidas iniciais, caso seja eleito, para conseguir sanar essa flagrante deficiência de nossa cidade? Bom, precisamos ampliar, mas, drasticamente a quantidade de vagas em creches. E alunos que passam por creche, eles têm uma tendência de serem cidadãos que gostam de estudar. Então, assim, é importantíssimo na primeira infância, principalmente na periferia, que os pais não têm condição de pôr em uma escola de tempo integral, que essas crianças vivam na creche para que seus pais possam trabalhar. Então, nós temos o compromisso de ampliar e sanar esse déficit de vagas. Nós precisamos ampliar drasticamente as vagas. Nós precisamos sanar, não podemos ter falta de vaga. Podemos atender essas mães que precisam trabalhar e suas crianças têm que ficar na creche, com educação, com cultura, com esporte e lazer. E aí temos o seguinte, uma proposta dentro do nosso programa de governo de creche noturna. E tem mães que trabalham, por exemplo, no shopping e que saem do shopping 11 horas, 10 horas, 11 horas da noite. Então, a proposta de creche noturna até o período
aí os técnicos vão estudar se o período será às 23 ou às 0 hora, mas vamos dentro do nosso programa de governo, nós temos essa proposta de creche noturna para atender as mães e os pais que trabalham até às 23 horas, que precisam deixar as suas crianças na creche. E é dever do poder público, é compromisso nosso, criarmos essas vagas e atendermos essas crianças que precisam de creche. Perfeito. Candidato, quais são as suas propostas para a geração de emprego e desenvolvimento de Praia Grande? Diante da remodelação da Hora da Praia, com a consequente retirada dos quiosques, quais serão suas políticas públicas voltadas às pessoas que trabalhavam no setor, assim como para os ambulantes e integrantes da economia informal da nossa cidade de Praia Grande? Bom, ambulantes, carrinheiros, eu digo que assim muitos são do subemprego, que trabalham pela necessidade de subsistência. Eu digo que para isso nós temos uma política pública voltada para o incentivo às cooperativas. Nós temos que qualificar os carrinheiros, assim, padronizar e dar incentivo para que eles possam melhorar o seu atendimento. Formação, aí podemos fazer uma parceria com a futura escola do SENAC, que nós já temos essa ideia de trazermos uma escola do SENAC para qualificar e para padronizar o atendimento. Além do mais, como eu sempre dou exemplo aqui, nos governos do PT tem um fundo municipal de apoio e incentivo, com crédito a juros baixíssimos para fomentar esse comércio local. Esse comércio pode estar dando condição do carrinheiro incentivar a microempresa individual e a juros baixos que ele consiga pagar. Além disso, nós vamos trazer grandes eventos em um calendário anual para que esses carrinheiros que trabalham e os ambulantes que trabalham na praia possam também ter essas atividades na baixa temporada. Por exemplo, a Semana das Artes Marciais. Nós vamos ter grandes atletas, vamos ter um grande público vindo de outras cidades, de outros estados, e isso tem uma demanda de comércio. Então, nós vamos trazer esse comerciante que passa a ser um microempreendedor individual, muitos já têm, nós vamos incentivar que cada um consiga regulamentar e qualificar esse trabalho. Pensando também na geração de emprego e renda, nós vamos implementar uma parceria público-privada para a construção de uma indústria de beneficiamento do peixe, que gera emprego qualificado e não é uma indústria não poluente, e as cooperativas de pescado que vão fornecer esses pescados, com a indústria, com as cooperativas de criação de peixe em cativeiro, como exemplo as fazendas marinhas, e pode ser também a criação de peixe em cativeiro no Rio Branco, no Rio Preto, que é uma produção de peixe que podemos incentivar através desse fundo e através das parcerias público-privadas, além da frente de trabalho que vamos criar para ampliar, assim, nossa ideia é chegarmos próximo dos 100% de coleta seletiva em nossa cidade. Isso gera muito emprego, isso traz uma qualidade de vida, isso evita a poluição. Então, assim, para coletar esse resíduo sólido seco, para separar esse resíduo sólido seco, demanda uma grande quantidade de mão de obra. Então, nós vamos, um primeiro ato, contratar essa frente de trabalho de 1.000 trabalhadores para ampliar grandemente a coleta seletiva na nossa cidade e ampliar a condição de emprego e renda, e lógico, com formação de profissionais e integrando essa população aí também que está em situação de rua. Ok. Outra coisa, perdão, só esqueci de falar, agora veio a questão da indústria do turismo. Nós temos
eu acho que vocês vão perguntar, mas nós temos que incentivar grandemente, fazer parcerias público-privadas para que a indústria do turismo ela seja ampliada aqui na nossa cidade, que gera muito emprego e emprego qualificado nos 12 meses do ano também. Ok, candidato. Como o candidato avalia a saúde pública de Praia Grande? Quais são as suas principais propostas para esta importante e preocupante área da saúde de Praia Grande, aqui em Praia Grande? A saúde pública na Praia Grande é um dos principais calos aí da atual gestão, onde ela menos atuou na nossa avaliação e onde a maioria da população cobra melhor qualidade no atendimento. Então, assim, uma das piores áreas de atuação desse atual governo é exatamente a questão da saúde. E dentro dessa avaliação da saúde, nós tivemos dentro do nosso programa de governo, que foi planejado com técnicos, e um deles foi o Arthur Quioro, que foi ministro da Saúde, e ajudou a elaborar a questão dos mais médicos, que atendeu mais de 40 milhões de pessoas pelo Brasil afora. Nós temos o compromisso na saúde principal de descentralizar o atendimento. Como assim? Descentralizar o atendimento do Irmã Dulce da UPA Quietude e da UPA do Samambaia, priorizando a saúde da família, as equipes de saúde da família, que trará o atendimento primário. Exemplo, o atendimento preventivo e o atendimento diagnóstico. Quando a gente faz esse atendimento primário, nós detectamos patologias, aí os profissionais da saúde detectam a patologia, aí você reduz custo na saúde, você descentraliza os hospitais, você desafoga os hospitais, tira a pressão em cima dos hospitais e você reduz drasticamente a quantidade de pessoas internadas. Então, internação hospitalar para o tratamento é um custo muito alto e quando a gente faz um trabalho preventivo, um trabalho diagnóstico, detectando as patologias e tratando com antecipação, o índice de cura é muito maior e o custo é bem menor. Além de implantarmos também a questão da internação domiciliar, também traz essa questão da diminuição da pressão dos hospitais e a diminuição da contaminação hospitalar, que é muito grande. Então, a infecção hospitalar é um dos problemas seríssimos da saúde no nosso país, por conta dessa questão de centralizar o atendimento nas unidades de pronto atendimento. Então, vamos priorizar a saúde das unidades básicas e nas USAFAs, além de brigarmos e articularmos com o governo do Estado, com o governo federal, uma faculdade de medicina. Falta de profissional o maior problema da nossa saúde e falta de uma gestão qualificada. Então, vamos articular uma faculdade de medicina junto com os nossos alunos dos cursinhos, junto com os alunos do ensino médio, para formar nossos jovens profissionais da saúde. Então, temos esse compromisso de trazer a saúde de qualidade para todo cidadão da Praia Grande. E tem também um modelo que foi implantado no governo em São Bernardo, que chama Bem Viver. As unidades básicas de saúde, com profissionais de educação física, com profissionais da dança, trazem essa população, principalmente da terceira idade, que costumam ir, muitas das vezes, para conversar, para relação interpessoal, para sentirem-se bem. Então, trazer o programa Bem Viver para as unidades básicas de saúde e que vai proporcionar um momento de lazer, de diálogo, de interação, e isso vai tirar muitas preocupações da cabeça da nossa população, principalmente da terceira idade. Perfeito. Candidato, como o senhor avalia a instalação do aeródromo em nossa cidade? Entende que descumpre a legislação ambiental? Como o senhor se posiciona diante do binômio geração de empregos
e preservação ambiental. Essa máxima aí, como alcançar o desenvolvimento sem destruição do meio ambiente. Nós defendemos que temos que preservar o meio ambiente com a indústria não poluente e defendemos a geração de emprego e renda. Porém, eu acredito que essa instalação que tem mais de 15 anos dessa novela de instala, não instala, libera, não libera, vai implantar, não vai implantar. E aí eu faço uma pergunta, vai gerar emprego para que público? Então, nós precisamos pensar no público que está no entorno, a Vila Nova Mirim, o Ribeirópolis, Samambaia, que sofrerão impacto imediato. Aí nós temos que pensar também na questão ambiental. Quais são as contrapartidas para compensar essa destruição do ambiente que lá está? Então, precisamos pensar exatamente nessas questões, pensar se vai ter a construção de um parque ou de um parque de preservação para contrapartida. Precisamos pensar se construirão, se farão uma parceria com uma escola técnica para formar o jovem do entorno, para dar a contrapartida. Precisamos saber quais são as ideias principais, porque tem 15 anos que essa novela vai lá, vai instalar, não vai. E aí, assim, temos que pensar a contrapartida para a compensação ambiental, temos que pensar a contrapartida para a população do entorno e temos que pensar a formação do praia-grandense para absorver a mão de obra. Nós temos que formar tecnicamente para que seja absorvida a mão de obra aqui da cidade. Não adianta nós construirmos aí, os empresários construírem um grande parque logístico, um terminal aeroportuário e terminal de contêiner, se não gerar e se não tiver contrapartida para a cidade. Nós precisamos incluir o povo dentro desse projeto. E eu acho que essa é uma das maiores questões. Eu defendo a geração de emprego, defendo a formação técnica profissionalizante e defendo que seja incluído a população que está no entorno desse projeto. A Praia Grande precisa estar preparada para receber esse grande projeto bilionário, porém, nós temos que formar nossos jovens para que, quando iniciar esse projeto, e já começou, e já parou, foi embargado, foi licenciado, não foi licenciado. Acho que a última informação que eu tenho foi barrado a liminar da licença ambiental, e aí tem que se articular com o governo do estado, com o governo municipal, essa questão desse grande projeto, porém tem grandes coisas para serem discutidas, e eu acho que pode trazer benefício para o nosso município com essas contrapartidas que eu citei antes. Ok, candidato. Como o candidato avalia as políticas públicas voltadas ao turismo na cidade? Quais são as suas principais propostas para este setor? E como o candidato avalia o setor hoteleiro da nossa cidade? Quais são as suas políticas públicas para alavancar este setor? Indústria do turismo. Nosso setor hoteleiro é minguado, é muito pequeno. Nós precisamos incentivar a indústria do turismo e incentivar a construção de novos hotéis, uma rede hoteleira. E nós temos esse turismo predatório, turismo de final de semana, esse turismo que não se apropria da cidade, que não se sente pertencente da cidade. Haja vista que temos 42% de residências, de unidades habitacionais de veraneio. Então, assim, nós temos que implantar políticas públicas para que esse público sinta-se praia-grandense e tenha prazer de cuidar da cidade. Que não queira a cidade depredada, que não venha à praia e deixe lixo na praia, porque a praia é nossa. Então, assim, vamos incentivar e fazer parcerias públicos-privadas com grandes redes de hotéis. Precisamos ampliar as vagas, os leitos de hotéis aqui. Precisamos ter uma grande quantidade de eventos para atrair turistas internacionais que têm um grande poder aquisitivo e nós temos potencial para isso e gerará muito emprego. Vou dar aqui um exemplo, o ecoturismo. Nós podemos utilizar essa grande mata aqui que nós temos, uma mata maravilhosa, Mata Atlântica. Temos a cachoeira da Cidade da Criança, podemos ter trilhas ecológicas, podemos ter restaurante escola na Cidade da Criança e poderemos ter
por exemplo, o turismo com guias turísticos. Eu não vi aqui na cidade guias turísticos que vai mostrar a nossa riqueza no ecoturismo. As caminhadas, as trilhas. Nós temos a Cachoeira do Jardim Melvi, que é um paraíso inexplorado. Podemos explorar essa qualidade de riqueza natural controlado, com preservação e com qualidade, porque ninguém quer um espaço igual a Cachoeira do Jardim Melvi depredado. Então, assim, podemos ter um programa de acesso, podemos ter guias turísticos e, no Canto do Forte, nós pensamos em construir um pier com feira de artesanato e com atracadouro de iate, de lancha, de motonáutica, que também atrairá o público de grande poder aquisitivo e vai qualificar o nosso turismo. Então, temos dentro do nosso programa de governo e é um dos principais geradores de trabalho e renda aqui da nossa cidade. Como somos cidade turística, nós temos o compromisso legal de incentivar grandemente essa questão da instalação de hotéis. Isso eu acho que um dos nossos maiores potenciais aqui da Praia Grande é trazer esse turística e trazer eventos culturais e trazer eventos esportivos, como exemplo, uma etapa do vôlei de areia aqui para a Praia Grande. Vai atrair grande público. Campeonatos municipais de surf atrai muito público. Semana das Artes Marciais atrai um grande público, então podemos fazer isso. E a Semana da Capoeira, com uma equipe de alto nível de apresentação da capoeira, com feira de artigos e instrumentos musicais. Então, temos um potencial enorme. Além de construção do Museu Caiçara, nós podemos ter o Museu da Pesca, nós podemos ter um Museu Sambaqui, que vai falar dos nossos ancestrais, do povo que morou aqui em nossa região. Junto com o Instituto Histórico da Praia Grande, nós podemos construir essa rede de turismo com muita qualidade e levarmos a Praia Grande a sermos a terceira, a segunda cidade mais visitada do país. Candidato, a segurança pública é uma das maiores preocupações da população de nossa cidade. Quais são as suas principais propostas para esse importante setor do nosso município? Bom, essa é uma área que, dentro da pesquisa que fizemos aqui, a população tem uma grande preocupação, a população praia-grandense, e não só da Praia-Grandense, mas de todas as cidades aqui da Baixada. E aí nós temos a proposta de criarmos o consórcio de desenvolvimento da Baixada Santista e termos uma central de formação dos guardas municipais, que atenderá os 9 municípios, além de articularmos as centrais de vídeo monitoramento, interligado umas com as outras. Nós vamos ampliar grandemente essa rede de vídeo monitoramento, vamos alcançar os bairros, vamos implantar dentro da iluminação pública a questão da captação de energia solar fotovoltaica, que diminuirá o custo e melhorará a eficiência da iluminação pública. E vamos criar a Guarda Municipal Maria da Penha para garantir a segurança das mulheres que sofrem violências. E o principal fator de redução da violência na nossa cidade será a diminuição da desigualdade, assim, diminuir essa desigualdade social. Nós temos que encurtar essa distância do povo que está na orla do povo que está lá no fundão. Temos que dar condição de vida, de lazer, temos que dar condição de trabalho e de acesso à educação para que haja essa diminuição da violência. Então, quanto mais próximo tivermos as faixas de renda, menos violência nós vamos ter. Ok, candidato. A violência doméstica é uma preocupação constante que assola o nosso país. Quais políticas públicas o candidato pretende implementar
para garantir que essas mulheres se sintam seguras e que possam, assim, realizar as denúncias? Muito bom. Políticas públicas para a mulher. Primeiro, que nós vamos criar a Secretaria da Mulher, ou a coordenação da mulher na nossa cidade. Vamos criar o abrigo para mulheres que sofrem ameaça dos seus cônjuges, além da Guarda Municipal Maria da Penha, que é para garantir o direito e diminuir a violência doméstica. Temos também que, dentro do Partido dos Trabalhadores, nós já temos a paridade de gênero. Então, a mulher ocupar os espaços de poder. Então, vamos trabalhar para que isso seja implantado dentro dos conselhos municipais, das conferências, para que as mulheres ocupem a Câmara de Vereadores e que tenham esse espaço de poder para discutir política pública para as mulheres. Acho que a mulher tem que ser protagonista nessa discussão e nessa implementação de política pública. Então, nós estamos dialogando aqui com muitas professoras e elas têm nos orientado que quem faz política pública em defesa da mulher é ela própria. Então, assim, nós defendemos que ela esteja dentro dos espaços do poder, dentro dos espaços de poder e tomem as decisões para que haja essa diminuição dessa violência doméstica e para que elas sintam-se contempladas pelo poder público municipal. Perfeito. Candidato, estamos consultando aqui a nossa equipe, ainda restam 12 minutos. Vamos transferir esses 12 minutos para o próximo bloco, tá? Onde o candidato terá a oportunidade de responder às perguntas formuladas pelos munícipes, pelos advogados e empresários da nossa cidade. Então, serão 12 minutos mais 30 minutos para responder às perguntas desses entrevistados e também dos web espectadores que estão nos assistindo. Perfeito? A primeira pergunta é da área do meio ambiente e o entrevistado é o Dr. Vando Moraes. Ele é presidente da nossa Comissão de Meio Ambiente da OAB Praia Grande. Andamento da atual gestão. Muito obrigado. A gente vai precisar repetir. Não consegui ouvir. Repete o vídeo. Olá, me chamo Vando Moraes e minha indagação é sobre o meio ambiente. Eu gostaria de saber quais são os projetos e propostas no que tange a sustentabilidade e prevenção da área. E, caso eleito, o que o candidato fará com os projetos em andamento da atual gestão. Muito obrigado. Bom, nós queremos, pelo que eu entendi, ele fala sobre a questão da sustentabilidade, né, doutor Gonçalo? Isso, da sustentabilidade e dos projetos atualmente desenvolvidos pelo município à frente da pasta. Qual é a sua opinião? Tá. A minha opinião é que nós vamos trabalhar para chegar nos 100% de esgoto doméstico coletado e tratado, porque no fundão da Praia Grande nós temos esgoto derramado nos nossos rios, esgoto in natura, esgoto bruto. Então, precisamos sanear esse problema. Nós temos o compromisso de, articulando com a Sabesp, que é a responsável pela coleta e pelo tratamento do esgoto, tem uma estação de tratamento sendo construída lá na Caieiras, mas que não é suficiente. Nós temos que articular essa rede de coleta, esses coletores de esgoto e o tratamento
para que não haja despejo nos nossos rios e nos nossos mangues. Além disso, nós vamos incentivar o ecoturismo, que também preserva o nosso ambiente, além de pensarmos em uma reforma urbana, dando condição das pessoas que estão ocupando a área de preservação ambiental, retirando essas pessoas dessas áreas de preservação ambiental, recuperando-as e replantando, reflorestando, dando uma melhor condição e trazendo essas pessoas para uma área onde é possível habitar com qualidade de vida e com condições adequadas, porque quando se tem uma especulação imobiliária muito grande, onde o povo que tem baixa renda não consegue se manter, ele vai sendo empurrado lá para o fundão. Então, ele precisa habitar em algum lugar. Então, é o poder público que tem que fomentar e construir essas unidades habitacionais econômicas para essa população, evitando a ocupação de áreas de preservação, como temos aqui no nosso município, muitas áreas sendo ocupadas exatamente por falta de oportunidade e por falta de fiscalização do poder público municipal e estadual. Então, assim, nós temos que intensificar a fiscalização, temos que oferecer oportunidade a essas pessoas, aí pode ser através de mutirão ou através de parcerias com as construtoras, para construir unidades habitacionais e desocupar essas áreas de preservação ambiental. E aí, quando a gente fala de meio ambiente, nós temos que pensar na nossa praia. Temos que pensar políticas públicas, propaganda na mídia, programa de educação ambiental e conscientização para que a população e os turistas cuidem e zelem da nossa praia. Nós temos 22 quilômetros de praia, de orla. Então, assim, a quantidade de lixo deixado nas praias é absurda. Então, podemos utilizar a mão de obra carcerária, por exemplo, para fazer o mutirão de limpeza, para que tenha também o programa de ressocialização. Podemos fazer programas de educação ambiental, de palestras, utilizar a mídia para conscientizar que a pessoa que vai à praia tem que ir e trazer lembranças positivas e não deixar lixo. Isso é uma questão de qualificação do nosso turismo. Temos que atuar fortemente na diminuição de lixo deixado nas nossas praias. Além do lixo que é jogado nas ruas, que vai através das águas fluviais e é levado ao mar. Assim, o nosso município e o mundo tem uma tendência assim de quantos milhares e milhões de peixes são mortos porque comem o plástico. Então, temos que diminuir essa quantidade de plástico que é jogada na areia, que é jogada na rua e que contamina a nossa praia, contamina o nosso mar e acabam com a vida dos nossos peixes e aí não traz qualidade de vida para ninguém. Então, temos política educacional para meio ambiente, além dessa questão da sustentabilidade, de pensarmos na questão da matriz energética, que nós podemos implantar nos prédios públicos a captação de energia solar fotovoltaica. Começaremos com os prédios públicos e trabalharemos em parceria com a empresa de energia para que implante nos postes municipais. Por exemplo, nós temos uma orla que é iluminada, que nós podemos implantar o painel fotovoltaico. Isso gerará uma grande quantidade de energia e vai diminuir o gasto municipal com a questão da iluminação pública. E é uma energia renovável, não poluente e que está aí para nós utilizarmos. Então, vamos implantar gradativamente a questão da captação da energia solar nos postes de iluminação pública. Ok, candidato.
Vamos passar para a segunda pergunta. Na área de educação, a entrevistada é a senhora Daniela, ela é mãe de aluno da rede pública. Olá, me chamo Daniela, sou mãe de um aluno da rede municipal de Praia Grande. Gostaria de saber se existe algum projeto para compensar a ausência dos alunos na escola este ano. Com certeza, Daniela, nós temos que... eu acredito, aí eu me ponho na condição de aluno, que eu também sou um pesquisador, também vou para a faculdade fazer minhas pesquisas. Eu acho que o relacionamento interpessoal, a questão da confraternização, é fundamental para o desenvolvimento de nossos alunos, de nossas crianças. Então, assim, o que nós pensamos para compensar esse ano de crise sanitária? Nós pensamos em ampliar, e aqui na Praia Grande nós temos o recreio dirigido, que é assim, o aluno sai da sala de aula, vai fazer o seu lanche e volta para a sala de aula. Então, ele não tem um intervalo recreativo. Então, nós pensamos em implantar o recreio de 30 minutos com jogos de tabuleiro, com amarelinha, com mesas de tênis de mesa para eles jogarem, para eles se interagirem. Então, assim, além do lanche, nós pensamos no intervalo recreativo, com jogos, brincadeiras, jogos de tabuleiro, para que haja essa interação, para que haja essa construção social, e assim, com monitores e os professores também, que não têm direito a esse intervalo de lanche, nós vamos também proporcionar que os professores tenham o seu tempo de intervalo para fazer suas refeições, para fazer seus lanches, e os monitores, e aí a nossa proposta é fazer um programa de estágio dos profissionais de educação física para atender a garotada nesses 30 minutos de intervalo, que é o recreio dirigido para jogos e para lazer e para relação interpessoal. Então, Daniela, ótima pergunta sua. Nós pensamos exatamente como reduzir essa ansiedade, como compensar isso. Então, assim, trazendo os alunos para a escola num momento de prazer, um momento de alegria que falta na nossa rede municipal aqui na Praia Grande. Então, é interessantíssimo, gostei demais da sua pergunta, Daniela. Perfeito. Candidato, a próxima pergunta é do entrevistado Dr. Joel Santana. Ele é presidente da comissão da OAB Vai à Escola da OAB Praia Grande. Daí a pergunta dele é relacionada à saúde pública. Olá, boa tarde. Meu nome é Joel Mendes Santana, sou advogado aqui em Praia Grande. Gostaria de saber de você, candidato, em seu governo futuro, o que você apresenta de solução para os problemas pertinentes à administração do Hospital Irmã Dulce? Muito bem, doutor Joel. Nós, a princípio, vamos combater a OAS, que nós somos contra a terceirização da saúde. Nós vamos trabalhar para que o poder público municipal volte a fazer a gestão do Hospital Irmã Dulce e tornar o Hospital Irmã Dulce um hospital universitário, que é a nossa proposta, doutor Joel, de trazer uma faculdade de medicina, tornar o Irmã Dulce um hospital universitário que trate a nossa população com dignidade e com respeito, além de descentralizar o atendimento, como eu falei antes. Nós precisamos descentralizar o atendimento e tratar pequenos cortes, febre, dor de cabeça. Na unidade básica de saúde, nós temos o compromisso de termos médicos nessas unidades, fazer o pré-atendimento ali, fazer a triagem lá e ir para o hospital realmente quem precisa, no caso de urgência ou emergência. Então, o Irmã Dulce é um grande problema desse governo atual e que nós pretendemos descentralizar esse atendimento no Irmã Dulce, que também é regional, tem muita gente de outro município que também atende,
E lembrando que nós temos aí 1 milhão de visitantes praticamente na alta temporada. Então, nós temos que planejar o atendimento para essa demanda. Quando vem alta temporada, nós triplicamos a nossa população. Então, precisamos ter equipe para atender esse aumento drástico dos nossos turistas, dos nossos visitantes, e a população que vem para a Praia Grande contribui com o erário público. Porém, nós temos que dar a condição de um tratamento de saúde adequado. Para o Irmã Dulce, a nossa proposta é torná-lo um órgão gerido pelo Poder Público Municipal e acabar com esses contratos aí que não atendem a população com dignidade e humanizar o atendimento. Acho que falta humanizar. Tivemos ocorrências gravíssimas aí nesse mês que passou, gente sendo agredida dentro do hospital, pacientes esperando na maca nos corredores. Então, não é muito saudável e vamos combater esse descaso na questão da saúde pública, exatamente com política pública voltado para humanização do atendimento. Ok, candidato. A próxima pergunta é na área de inclusão social. O entrevistado é o Dr. Marcelo Ataíde Garcia, ele é presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB Praia Grande. Boa noite, meu nome é Marcelo, eu sou presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB Praia Grande. E eu gostaria de saber dos candidatos quais são os projetos para ampliar a inclusão e a acessibilidade das pessoas com deficiência em nossa cidade. Muito obrigado. Doutor Marcelo Ataíde, essa é uma área que eu também atuo, sou professor de PCDs. Minha filha, ela tem 15 anos, a Camila, ela é autista e sofre, como a maior parte das pessoas PCDs aqui da nossa cidade. Vamos implementar um programa que é Capoeira Escola, que o mestre Márcio vem implantando aí em algumas escolas com maestria. O Capoeira Escola ele vem tratando de pessoas com diversas deficiências, inclusive com paralisia cerebral. E aí é de emocionar quando eu vejo a aula do mestre Márcio com essa população. E vamos trazer o Capoeira Escola para a inclusão dessas pessoas com deficiência. É uma das nossas propostas, além de comentar o descaso do governo central, esse governo despreparado que lançou essa semana uma coisa assim, um decreto da não obrigatoriedade de inclusão das pessoas com deficiência. É um absurdo, sabe? É um descaso desse governo central, aí no meu entendimento despreparado para estar à frente de uma nação gigantesca como é o nosso país. Então, nós estamos trabalhando para incluir essas pessoas que são seres humanos e que têm diversas potencialidades, diversas inteligências, assim, múltiplas inteligências, precisam ser estimuladas corretamente, e o mestre Márcio, no projeto Capoeira Escola, mostra a sua competência e o seu trabalho de inclusão, e tem dado resultado, porque eu sou discípulo e trabalho com isso. Então, quem passa a ser atendido pelo programa Capoeira Escola Inclusiva sabe, e quem conhece o projeto sabe, a diferença da pessoa com deficiência antes e depois desse programa. Então, um deles é esse, e combater essa questão da educação bancária tradicional. E aí eu digo, por exemplo, de causa própria, que a minha filha foi para a escola tradicional, aí eles dizem que é uma escola de inclusão, porém ela foi colocada num cantinho da sala com uma atendente. Ela tem direito
a uma psicopedagoga, a uma pedagoga. Então, ela ficou lá com um atendente cuidando do comportamento dela, porém, ela não foi alfabetizada, está com 15 anos. E é dever da escola, é direito da criança. E nós temos lutado exatamente para isso, para incluir com qualidade. Além da construção na nossa cidade de passeios acessíveis, de calçadas com acesso, de sinalização para os deficientes visuais. Então, nós temos que construir uma urbanização também que dê condição de acesso. Nós precisamos que as nossas construções sejam pensadas já com a questão da acessibilidade. Nossos terminais de ônibus, nossas avenidas, nossas praças, com acessibilidade, com sinalização. Precisamos ampliar muito isso. Nossa cidade precisa ser planejada para todos. Estão me ouvindo? Voltou? Sim, voltou. Desculpe a nossa falha. A próxima pergunta é da área de cobrança de tributos. E a entrevistada é a colega advogada doutora Silvana Rodrigues. Ela é integrante da nossa Comissão de Direito Eleitoral e Assuntos Legislativos da OAB Praia Grande. Olá, me chamo Silvana Rodrigues, sou advogada aqui na comarca de Praia Grande e a minha pergunta para o candidato ou a candidata é relativa ao imposto, ao IPTU, se ele vai permanecer como ele está na atual gestão ou se teremos novidades. Doutora Silvana, muito bom, doutora. Teremos novidades. Nosso programa de governo e uma das marcas dos governos do PT é exatamente o IPTU progressivo. Nós vamos implantar aqui na cidade o IPTU progressivo. E como que funciona o IPTU progressivo? Onde você tem melhores condições, mais estrutura e melhores acessos, o imposto será um valor. Onde você tem menos espaço público, menos equipamento público, menos acesso, menos comércio, o IPTU será menor. Então, vamos implementar o IPTU progressivo. Onde tem baixa renda, nós vamos pagar uma taxinha mínima que seja acessível a essa população. Então, vamos dar melhores condições. E aí tem uma proposta nossa que é assim, pensarmos a função social das unidades habitacionais. Aos nossos 42% de veranistas, nós vamos dar um tratamento que eles contribuem com o nosso município, porém, eles não utilizam durante todo o ano. Então, vamos com a equipe técnica, que eu não sou especialista nessa área, nós vamos trabalhar sempre pensando nos técnicos da área, para que não haja a perca de arrecadação, mas também que consiga atender aos munícipes, esses também nossos turistas de veraneio, que têm unidade habitacional aqui e que contribuem com o erário público municipal. Então, vamos, com a equipe de técnicos, planejar esse IPTU progressivo para atender todas as faixas de renda na nossa cidade. Ok, candidato. Próxima pergunta é a área de mobilidade urbana. A entrevistada é Cleusa Muniz. Ela é colaboradora da OAB Praia Grande. Boa tarde. Meu nome é Cleusa, sou colaboradora da OAB aqui de Praia Grande. Gostaria de saber se o senhor tem algum projeto de colocar um viaduto aqui na curva do S, porque nós, pedestres, utilizamos muito a passarela, né? E com o viaduto é mais rápido o trajeto, eu acho que é maior mobilidade para os carros também, de fácil acesso para todos. Obrigada. Fez um prazer, ótima pergunta.
E assim, de imediato, nós já até conversamos com alguns engenheiros a possibilidade de duplicação do viaduto da Curva do Oeste no sentido bairro. Para colocarmos 2 faixas no sentido bairro. Aí vamos ter que articular junto com a Ecovias para fazer essa adequação. De imediato, nós vamos fazer essa duplicação e aí conversando de novo com os técnicos de engenheiros para fazer 2 faixas que há um afunilamento e ali há uma perca de 20, 30 minutos todo final de tarde, onde o trabalhador já vem cansado da sua jornada e tem que ficar ali naquele trânsito diário, no fim de tarde, 20, 30 minutos parado. Então, temos a questão de implantação para você, Cleusa, de linhas circulares com tarifa zero. Gradativamente, nós vamos implantar essa tarifa zero, que vai dar um ganho melhor de tempo para você e diminuir os gastos com o transporte público, porque isso é um trabalho, um direito essencial, né? O direito de ir e vir. Então, Cleusa, temos um pensamento, sim, temos essa ideia, sim, estamos estudando a viabilidade de, com o viaduto que já tem, de ampliar para 2 faixas no sentido do bairro ou de construir um outro viaduto. Está dentro do nosso programa de governo e lembrando que nós vamos criar linhas circulares de ônibus com a implementação da tarifa zero gradativa, que vai trazer o povo do Fundão do Samambaia, Ribeirópolis, Esmeralda, Jardim Melvi, ligando a Orla da Praia e atravessando essas 3 linhas troncais, que é a Kennedy, a Pista Expressa e a Avenida da Praia. Muito boa pergunta, Cleusa. É um prazer. Perfeito. Candidato, agora a nossa próxima pergunta é da web espectadora Adriana Valsani. Ela também é nossa colaboradora da OAB Praia Grande. E ela gostaria de saber se no seu plano de governo prevê a criação do hospital veterinário e quais outros projetos o senhor tem para a causa animal. Sim, temos essa possibilidade da criação do hospital veterinário, além de pensarmos em um projeto de castração, onde nós vamos ter um ambulatório móvel para controle da natalidade e para diminuir a questão dos animais abandonados, né? Combater o abandono dos animais de estimação. Além de pensarmos nessa faculdade de medicina, que teremos também a formação de médicos veterinários para cuidar dos animais. Temos muitos animais domésticos e precisamos formar profissional também para cuidar desses animais. Ok, candidato. Temos mais uma pergunta aqui do chat. Mais uma vez, o nosso querido doutor Marcelo Ataíde Garcia, colaborando conosco aqui e trazendo questionamentos de suma importância para o conhecimento da sociedade. E ele pergunta, se o senhor eleito, o que pretende, se o senhor for eleito, pretende implantar em Praia Grande o programa PSIL, que é o Programa de Silêncio Urbano? Se sim, de que forma? Olha, isso é uma questão muito séria. Temos grandes problemas, grandes reclamações, a questão da lei do silêncio, e incomoda principalmente o morador aqui da cidade, porque os nossos turistas veranistas, eles vêm e querem se divertir. Então, temos que pensar e elaborar um projeto que contemple tanto o turista que traz divisas para o município, quanto o morador que está aqui durante os 12 meses do ano. Isso é uma questão seríssima, delicada, e que nós temos um olhar muito cuidadoso para essa questão. Já tem algumas atuações nessa área do programa PSIL, e precisamos de espaços onde as pessoas possam
ter o lazer. Por exemplo, casas noturnas para eventos onde tenham o projeto de acústica, que não perturbe o ambiente. Temos que cuidar para oferecer lugares onde o povo possa ter esse espaço de entretenimento e que não atrapalhe o morador da cidade. Vamos, com os técnicos, elaborar um programa que atenda e que diminua essa diferença, né? De quem quer ter o lazer, causa o barulho, e do morador que é incomodado. Então, assim, vamos estudar e vamos implantar um programa de respeito e não poluição sonora. Com certeza é um assunto muito delicado, porém nós precisamos tratar ele com muito carinho, com muito zelo. E vamos. Perfeito. Candidato, nossa próxima pergunta é do web espectador Joacir Silva. E ele pergunta se aqueles céus que o candidato se referiu no momento da pergunta relacionada à educação do nosso município serão criados através de sede própria ou alugada? Bom, isso é uma questão legal. Será sede própria e temos alguns espaços que nós vamos utilizá-los. Serão sede própria, e aí tem ali no Ribeirópolis o CIE, que é um centro de iniciação esportiva, que infelizmente funciona das 7 às 17 e não tem acesso para a comunidade do entorno, não envolve a comunidade do entorno. Então, assim, o território em volta não se apropria daquele ali, não sente-se parte daquilo. Eu tive conversando com a população no entorno do Cielo, ali do Ribeirópolis, e ali o nosso projeto é transformá-los em um CEL, um Centro de Educação Unificada, onde nós vamos ter toda aquela grade de atividades e sábados, domingos e feriados aberto para o lazer. E vamos ter equipes de profissionais cuidando do espaço, fazendo interação com a comunidade, os líderes locais se apropriando daquilo, que é um espaço público e o público está lá ao lado. Não é o prefeito que vai utilizar o CEL, é a comunidade local. Então, é para a transformação do público em torno da unidade. Então, assim, nós vamos ter unidade própria. Eu sou contra esses aluguéis de escolas, acho que são 27 escolas locadas, e aí nós precisamos ter um cuidado muito grande para sabermos até onde nós temos erário público para alocar tantas escolas, e esse modelo arquitetônico, que não é muito atraente, é voltado para células, entre 4 paredes, onde o professor fala e o aluno escreve, esse modelo copista. Então, a nossa proposta é uma educação voltada para o estímulo do desenvolvimento intelectual, profissional e técnico, mas que seja circular, onde os alunos olhem um no olho do outro e debatam o que é melhor para si. E o CELS vem nessa proposta exatamente de ampliar essa educação e sair dessa educação tradicional, essa educação copista. E é com um prédio próprio. Nós temos condição para isso. As 10 unidades do Centro de Educação Unificadas, a nossa proposta é que sejam próprios do município e que a população do território ela se aproprie, zele pelo espaço e sinta-se parte dele. Sintam-se, e são donas, né? Nós sabemos que todo o equipamento público é pago com o contribuinte. Então, o erário público é pago pelo público, o público tem que tomar conta do seu espaço, saber que é seu, e não pode ser igual está acontecendo com o CIE ali do Ribeirópolis, onde fizemos o diálogo com alguns jovens, e eles falaram, eu aqui, quando tem espaço agendado, é para quem é atleta do Superescola, e a gente que é da comunidade não pode utilizar, a não ser que faça parte desse grupo de pessoas seletas que estão treinando para ser atleta. Então, temos esse cuidado de inserir esse jovem e também ter o espaço para treinamento e aperfeiçoamento de atletas
para que represente a nossa cidade pelo Estado, pelo Brasil, e seja nós o incentivador desse esporte, teremos atletas da Praia Grande nas Olimpíadas representando a nossa cidade e levando a Praia Grande como referência. Ok, candidato. Lúcia Santos, ela não fez uma pergunta, mas ela fez uma observação aqui. Eu gostaria que o candidato fizesse considerações sobre essa observação. Precisamos de um hemocentro, pois não existe em Praia Grande. Com certeza, nós não temos hemocentro na Praia Grande. E nós vamos, dentro do nosso, eu não sei se a Lúcia Santos que está fazendo essa pergunta é a minha vice-candidata a prefeita, pode ser que seja uma coincidência, mas nós temos o compromisso de trazermos um hemocentro para a Praia Grande. Nós não temos. E assim, eu sou doador de sangue e eu me desloco para Santos para doar sangue. E assim, por que nós não temos um hemocentro em uma cidade com 330 mil habitantes, que chega na alta temporada a 1 milhão de habitantes? É de se pensar, nós temos esse compromisso e vamos dialogar com o governo do estado para termos um hemocentro aqui na Praia Grande. É compromisso nosso. Isso aí, pode ter certeza que nós vamos trabalhar para implantar aqui em nossa cidade. Obrigado aí pela pergunta, Lúcia Santos. Eu não sei se você é a minha vice-candidata a prefeita ou se é coincidência, mas obrigado pela pergunta aí, viu? Perfeito. Próxima pergunta, candidato, é da nossa colaboradora da OAB Praia Grande, Isis. E ela pergunta quais são as suas propostas para cuidar da população que se encontra em situação de rua na nossa cidade. Política de redução de danos. Nossa referência é a querida Thelma de Souza, que foi prefeita de Santos e fez um trabalho espetacular junto com o Capistrano, e dentro do nosso programa de políticas públicas para assistência social e política de redução de danos, nós temos que ampliar as equipes de busca ativa, temos que ampliar qualificar o trabalho do Centro POP, né? Que hoje nem caneta tem funcionário reclamando aí que não tem condição, quando chove não tem nem lugar de deixar os abrigos, a situação das pessoas que estão lá serem atendidas com dignidade, com humanidade. Então, tem essas reclamações. Eu estive conversando com algumas pessoas em situação de rua, e é com política pública que você muda essa realidade. Nós temos a nossa frente de trabalho, que vai trabalhar exatamente com esse público em situação de rua, e precisamos ampliar as equipes de psiquiatras. Precisamos de médico psiquiatra para tratar desse público que tem a questão da saúde pública. Quem faz uso abusivo de droga precisa ser tratado com um psiquiatra que vai analisar a situação, o histórico, vai estudar a questão da doença mental. Tem muita gente com esse problema e nós vamos ampliar as equipes de busca ativa, vamos trabalhar para ter a ampliação dos CAPs álcool e droga. Essa política pública ela atende exatamente essa população em situação de rua, e vamos melhorar o atendimento, humanizar o atendimento e dar condição dos funcionários do Centro POP de trabalhar com dignidade, além das pessoas que são atendidas com humanidade, tirando documentação, vendo o seu histórico de vida, um atendimento humanizado. Vamos ampliar esses atendimentos, que é uma das marcas dos governos do PT, é incluir as pessoas que estão numa situação de vulnerável, situação de miséria extrema, incluir na sociedade, procurar a família e fazer um tratamento ampliado com a família, com o paciente, com a pessoa que está em situação de rua. Ok, candidato. A doutora Silvana Rodrigues, ela está perguntando se o seu programa de governo tem projetos de acessibilidade. Sim, temos um projeto de acessibilidade. Já falamos um pouco antes sobre a questão da urbanização voltada para a acessibilidade, os passeios, a sinalização, os parques públicos, os terminais de ônibus.
e dentro do principal projeto de acessibilidade, nós temos a questão de implantação da capoeira adaptada exatamente para as pessoas com deficiência, para melhorar a acessibilidade. Nós temos que conversar com os nossos urbanistas e arquitetos, e dentro dos projetos de reforma urbana inclua a acessibilidade com piso tátil, com sinalização em braille. Nas escolas, principalmente nos prédios públicos, nós temos que ter, dever, temos que ter a acessibilidade, a sinalização, a escrita em braille, piso tátil, é fundamental. Nosso programa é voltado exatamente para atender esse público e vamos cobrar veementemente que todo projeto novo que será implantado terá acessibilidade. Perfeito. Candidato, recentemente, o Ministério Público iniciou uma investigação com relação à contratação por parte do nosso poder público relacionada à aquisição de salsichas para a merenda escolar. Não sei se o candidato toma conhecimento. Mas está havendo uma investigação no Ministério Público relacionada a essa contratação. A pergunta que faço é como o candidato irá se posicionar perante os contratos administrativos a serem celebrados durante a sua gestão. Infelizmente, o governo do Estado, que é governo tucano também, ele também cometeu esses atos de superfaturar a merenda escolar. Eu deixo aqui a minha crítica veemente, é um absurdo fazer superfaturamento com merenda escolar, tirar da boca das crianças. Sou totalmente contra, não aceito isso. Superfaturar merenda escolar é um absurdo, então deixo aqui a minha crítica a esse superfaturamento, e precisa ser investigado, comprovado, julgado e cobrado as providências, né? Eu não compactuo com isso. Acho que não tem que... O erário público é para o público. Então, eu defendo a ética dentro da política e precisamos mudar esse conceito de favorecimento, precisamos mudar esse conceito, precisamos ter mais transparência. Então, vamos deixar muito mais claro o portal da transparência, vamos ter contratos mais abertos e que a população tenha acesso. Nem todos os contratos nós temos acesso, então precisamos ser mais transparentes. O poder público tem o dever de comprovar as suas ações e ações éticas, ações dentro da lei, dentro da legalidade. Ok, candidato. O senhor Adolfo Júnior, ele também não fez uma pergunta, ele colocou um comentário, eu vou ler para que o candidato possa comentar também em cima do comentário dele. O Parque da Serra do Mar, na divisa da cidade de Praia Grande, né, com Mongaguá, precisa de melhorias, está virando um depósito de lixos e está desmoronando o piso de acesso da estradinha de acesso. Ele comenta também, junto aqui nesse mesmo comentário, que existe a guarda ambiental, mas não existe fiscalização. Eu tive fazendo algumas vistorias, conhecendo ali, principalmente a cachoeira ali da Cidade da Criança. O Parque Estadual também tem esse descaso, né? Esse descuido. Temos que zelar e cuidar. E aí nós vamos ter que articular com o governo do Estado, né, que é o gestor do parque, e cobrar providências. Temos, assim, que incentivar o ecoturismo. Para isso, nós temos que ter estrutura adequada para que o turista chegue lá e não corra risco de se acidentar. Então, vamos cobrar providência do governo do Estado para fiscalizar e para dar condição de acesso a esses parques. Muito boa, pertinente a sua pergunta, e nós temos esse compromisso do ecoturismo e vamos cobrar para que o governo do Estado cumpra o seu papel. E vamos incentivar esse turismo qualificado na nossa cidade. Perfeito. Candidato, nós teríamos em torno de 1 minuto e meio, não será suficiente para a resposta da última pergunta.
Então, converteremos esse 1 minuto e meio e acresceremos nos seus 3 minutos finais para suas considerações finais. Portanto, neste momento, o candidato a prefeito, professor Maurício, do PT 13, disporá de 4 minutos e meio para as suas considerações finais. Bom, é um prazer enorme aqui agradecer a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui a sede regional da Praia Grande, agradecer o doutor Gonçalo, presidente dessa sede regional, agradecer a doutora Maria do Carmo, dizer aqui que eu me sinto muito feliz e agradecer pela oportunidade de estar aqui expondo o nosso programa de governo, externando o nosso programa de governo. E aí eu chamo a Praia Grande, o munícipe da Praia Grande, para conhecer o nosso programa de governo, conhecer nossas propostas, e está na hora da Praia Grande mudar de ares. Nós vamos voltar o orçamento da cidade de Praia Grande para o morador da Praia Grande. Nós vamos inserir o povo dentro do orçamento e vamos tornar a Praia Grande uma nova Praia Grande. Como vamos fazer isso? Priorizando o cuidado com as pessoas, que a marca dos governos do PT é exatamente cuidar de gente. E aí eu trago o exemplo de Maricá, uma cidade no Rio de Janeiro, que é governada pelo PT, que tem semelhanças com a Praia Grande, uma cidade litorânea, que tem um amplo desenvolvimento e, em plena crise sanitária, cresceu 15%. A única cidade, uma das únicas cidades do país que, em crise sanitária, cresceu a sua arrecadação, cresceu o seu comércio. Como que aconteceu isso? A cidade deu um crédito de R$50 mil a juros zeros, a cidade tem uma moeda própria, a cidade tem um fundo municipal de incentivo ao comércio local e nós, aqui na Praia Grande, temos o compromisso com o comércio local, com o morador da Praia Grande. Nós vamos gerar emprego e renda, exatamente fomentando o comércio local, fomentando o ecoturismo, fomentando a formação técnico-profissionalizante e trazendo o morador para dentro do orçamento do município, fomentando aí as parcerias públicos-privadas, articulando com os empresários a rede hoteleira que gera empregos qualificados e durante os 12 meses do ano. E o nosso programa de governo está voltado para levar a Praia Grande a ser referência nacional no incentivo ao esporte, no incentivo à cultura, no incentivo ao lazer e ao turismo sustentável. Então, vamos aí contar com o seu apoio praia-grandense. Sou o professor Maurício, 25 anos de lutas sociais e hoje sou candidato a prefeito da Praia Grande para levar a Praia Grande a ser referência nacional e ser uma das cidades mais visitadas do nosso país. Agradeço a todos os internautas, agradeço aí aos amigos que acompanharam, agradeço aí aos doutores advogados que fizeram perguntas, agradeço a todos os munícipes aí que fizeram pergunta, que nos acompanharam, agradeço a todos vocês e conto com o apoio de todos vocês em 15 de novembro para votar professor Maurício, para votar no melhor projeto para a cidade de Praia Grande, que será uma das melhores cidades para se viver em nosso país. Isso nós temos o compromisso. Por isso, Praia Grande da gente para a gente. Sou o professor Maurício, estou compromissado com você, praia-grandense. Perfeito, candidato. Nós que agradecemos, candidato, a atenção dispensada e o aceite do convite para estar participando desse projeto da nossa subseção Praia Grande, de estabelecer um diálogo direto entre os candidatos a prefeito e os munícipes da nossa cidade, permitindo que eles tomem conhecimento acerca das propostas e ideias dos candidatos que se colocaram à disposição da população para gerir o nosso município durante os próximos 4 anos. Agradeço de coração toda a dedicação e empenho da minha colega de live, idealizadora do projeto, doutora Maria do Carmo de Oliveira e Silva, nossa presidente da Comissão de Direito Eleitoral e Assuntos Legislativos, assim como a toda a nossa equipe responsável pela produção,
a nossa querida Morgana, presidente da Comissão de Cultura e Eventos, que está nos acompanhando, as colaboradoras Elaine, Adriana, Isis e Paulo, que estão também conosco, permitindo que essa sequência de lives fossem concluídas da melhor forma possível. E também gostaria de deixar aqui os meus agradecimentos registrados não só aos advogados já citados, advogados, presidentes de comissões, integrantes de comissões, que estão compartilhando essas lives em suas páginas pessoais do Facebook, mas também as páginas do Facebook da nossa cidade, PG Infomídia, Praia Grande Região e Praia Grande Mil Grau, que estão dando uma lição de cidadania, contribuindo sobremaneira para o processo democrático do nosso município. Infelizmente, nos dias subsequentes, destinados aos candidatos Raquel Kine, do PSDB, Danilo Morgado, do PSL, e delegado Comim, do Podemos, não teremos lives porque a assessoria de campanha desses candidatos informaram que não teriam disponibilidade devido a compromissos anteriormente assumidos. Então, a live com esses candidatos não ocorrerá, mas estamos aí tentando viabilizar um projeto novo aí com a Comissão de Direito Eleitoral para também possibilitarmos um debate direto dos advogados inscritos na nossa subseção com a população da nossa cidade acerca dos principais pontos que devem observar na escolha dos nossos próximos representantes. Então, fica aqui o convite a participarem desse projeto que devemos divulgar amanhã e também um convite para participarem do debate que ocorrerá no dia 5 de novembro, também através dessa plataforma Zoom, disponibilizado na página do Facebook da OAB Praia Grande, com todos os candidatos a prefeito da nossa cidade. Será realizado também às 19 horas. Então, já fica desde já aqui o nosso convite à participação neste debate. Sem mais, agora, neste momento, agradeço de coração o prestígio da participação de todos vocês, web espectadores, e espero que tenham uma excelente noite. Muito obrigado.